há angolanos que têm responsabilidades duplas para com a pátria e não podem morrer sem deixar o que vou dizer aqui. Aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos, aconteceu agora também com o general Camorteiro. O que é que eu quero falar? Faz um like nesse vídeo, subscreva no canal, partilhe por favor essa matéria para que chegue a mais cérebros angolanos, africanos em particular. General Camorteiro é um angolano à parte. A história de Angola, todos nós concordamos que precisa ser reescrita, recontada. E uma pessoa como o general Camorteiro, que tem um currículo como o general Camorteiro, né, que é tido como um dos signatários do Acordo de Paz de Angola em 2002, e é também, digamos, formado, licenciado em História, mestre em História, doutorando em História. Eu não sei se concluiu o doutoramento em História, mas eu sei que estava a estudar em Évora, doutoramento em História. E um dos seus sonhos era reescrever, ajudar a escrever a história, a verdadeira história de Angola. História essa que eu não sei se chegou a escrever. E se a escreveu, você está aqui a me assistir, sabe que o general Camorteiro concluiu de escrever, ou pelo menos participou da escrita de um material literário sobre a história de Angola. Diz-me onde está, onde foi publicado, porque eu preciso ler esse livro. Qual é o grande problema? José Eduardo dos Santos é e foi uma biblioteca viva de Angola, sobre a história de Angola, porque a história de Angola sabes que tem muitos contos. E no tocante à história, as fontes orais daquelas mesmo que viveram os factos são muito mais relevantes em relação dos investigadores. José Eduardo dos Santos, que governou Angola durante muitos anos, foi-se e não me lembro de nos ter deixado um livro sobre a verdadeira história de Angola, pelo menos um livro sobre a história de Angola. Ponto. General Camorteiro, o ser humano que ingressou para as Forças Armadas da UNITA em 75, não é? Digamos 75, que é o início da história contemporânea de Angola, porque ela tem várias etapas da sua história. Tem a história pré-colonial, tem a história colonial e tem a história pós-colonial. Tem também agora a história contemporânea. Tem a história moderna e tem a história contemporânea. Ponto. O general Camorteiro fez parte da história contemporânea de Angola, que é de 75 a 2002. Portanto, um ser humano como este, se vai e não nos deixa um material literário, portanto, estamos cada vez mais, digamos, a empobrecer a nossa história, estamos cada vez mais a empobrecer o nosso mosaico cultural. Daqui, mais uma vez, chamamos a atenção à relevância de construirmos aquilo que se chama o monumento histórico de Angola, com base a preservarmos as pessoas mais importantes no tocante à história de Angola. Ponto. E isso acontecerá, e se isso acontecer, se algum dia nós tivermos, porque, ora vejamos, quando morre um ser humano como o general Camorteiro, que fez parte da história viva de Angola, que é uma biblioteca viva de Angola, ele morre e é enterrado e acabou. Portanto, todo aquele acabouço histórico que ele tem também some. O que vai acontecer agora é o quê? Morre um ser humano ligado à cultura, à história de Angola, nós não temos um arquivo literário, não temos um monumento histórico e depois, quer dizer, a pessoa morreu e acabou. E a nossa história de Angola, que ainda não foi escrita na totalidade, a ideia estava-se a criar uma comissão para a escrita da verdadeira história de Angola. Eu não sei se a comissão está a trabalhar, se já tem pelo menos um capítulo concluído, já tem pelo menos uma fase concluída, eu não sei como é que está esse processo. Mas eu li em uma das entrevistas do general Camorteiro, onde ele dizia que um dos seus sonhos era fazer parte da escrita da verdadeira história de Angola. E eu não sei também se concluiu de escrever isso, eu sei que, para além dele ter vivido a história de Angola, ter vivido na mata, para o lado da UNITA, logo vejamos, seria uma história de Angola contada da perspectiva da UNITA, que é contrária àquela que nós já ouvimos, já temos ouvido sempre, que está nos nossos materiais académicos, que é pela perspectiva do governo. Nós teríamos a oportunidade de comparar as duas histórias, se batem certo ou são diferentes. Aliás, até porque, mesmo que sejam diferentes, não há mal nenhum, porque em história somos obrigados a ler várias fontes sobre o mesmo tema e assim nós, no final do dia, tirarmos as nossas próprias ilações. Morre o general Camorteiro, portanto, morre também, digamos, a nossa história, porque falta esse pedaço aqui que estava a dizer. Porque se nós tivéssemos um monumento sobre a história e a cultura de Angola, nós não estaríamos preocupados, porque daqui a um mês nós iríamos a esse lugar e encontraríamos lá a estátua do general Camorteiro,
a saudar o general Armando da Cruz Neto quando assinavam o acordo de paz. Também encontraríamos ali os seus utensílios, encontraríamos ali os seus escritos, os seus livros e, acima de tudo, encontraríamos ali os seus manuscritos. Assim como também eu tenho certeza absoluta de que José Eduardo dos Santos deixou muitos manuscritos sobre a história de Angola, sobre outros segredos também, que se nós tivéssemos esse monumento, nós encontraríamos os manuscritos de José Eduardo dos Santos sobre a verdadeira história, a cultura de Angola. Ponto. E isso é um dado que eu não sei se o nosso atual governo está disposto, não é, a construir esse monumento. A verdade é que cada vez mais os nossos nacionalistas vão morrendo porque estão a envelhecer, vão morrendo por velhice, porque a velhice traz-nos imensas doenças, né? Portanto, os nossos nacionalistas vão morrendo, os camaradas que lutaram os que estavam envolvidos na luta, na guerra civil, também cada vez vão morrendo aos poucos, né? Porque a idade vai cobrando. O nosso atual presidente, daqui a 20, 30 anos, também vai-se embora, portanto, e todos esses camaradas são obrigados a escrever a história de Angola, nem que for a autobiografia, e na autobiografia os historiadores, os investigadores, poderão dali retirar alguns pedaços de texto para construírem a nossa história. Portanto, como lição sobre a morte de General Camorteiro, vale dizer que temos a lamentar o falecimento da nossa história viva. Morreu uma biblioteca viva. Nós não temos mais a quem perguntar sobre por que Camorteiro aceitou assinar o acordo de paz, como Savimbi morreu, onde morreu, foi baleado, baleou-se. Perguntas que até hoje estão caladas sem respondidas, deviam ser respondidas no livro do General Camorteiro. Isso já está escrito, está ali, era muito bom que amanhã viesse à tona, porque que Savimbi optou pela guerra em vez de conversar com o José dos Santos e aceitar o cargo de vice-presidente? Porque se será verdade ou não que ao Savimbi lhe foi proposto o exílio? Portanto, o Uambo, porque que o Uambo foi escolhido como o Uambo, o Bié principalmente foi escolhido como a região em que estava a casa do Savimbi? Porque que a Jamba foi o quartel-general da UNITA? Há muitas perguntas que existem por ali. Quais eram as verdadeiras motivações de Savimbi para com a luta? Por que ele lutou? Tanto se... há muitas perguntas que existem que nós gostávamos que fossem respondidas pelos líderes, pelos nacionalistas angolanos que lutaram pela UNITA, porque os que lutaram pelo MPLA, pelas forças do governo, já responderam algumas questões, já escreveram alguns livros, mas nós temos um déficit, uma pobreza no tocante aos escritos pelos, passo por me permitir, pelos homens do lado da UNITA. Portanto, e General Camorteiro, por ter sido uma pessoa que viveu a história e formou-se, estudou licenciado em História, mestre em História, doutorando em História, ou doutorado, não sei se concluiu o curso aí em Évora. Portanto, era uma pessoa que contava a história por meio das metodologias de investigação e também por meio da própria vivência. Angola perdeu um quadro, é mais um problema para Angola, porque ficamos sem saber sobre... aquele dia em que Camorteiro cumprimentou Armando da Cruz Neto na Assembleia Nacional, está narrado, foi escrito, mas há uma outra conversa que, de certeza absoluta, não foi escrita, não foi narrada. O que ele sentiu naquele dia, se é aquilo mesmo que ele queria, se tinha outra perspectiva para Angola, o que é que eles sonhavam para Angola, qual era o sonho do Savimbi para Angola. Portanto, há muitas questões aqui que se envolvem. E a ideia de que o Savimbi matava as esposas, matava outro e aqueles, era verdade, era mentira. Portanto, também seria uma das formas de limparmos ou de perdoarmos a história da UNITA, a história de Savimbi, porque há muita coisa ainda que está no obscuro, ou está no ob branco, se assim me permite dizer. Porque eu também não gosto de usar a expressão escura, preta, negra para designar coisas tristes, coisas feias. Ou seja, a ideia aqui agora é mudarmos o paradigma, tá vendo? As coisas feias, tristes, a gente chama de branco. As coisas boas, gostosas, maravilhosas, de paz, a gente chama de preto. A cor da paz tinha que ser agora preto, deixa de ser branco, porque essa questão de colocarmos a cor da paz de branco é também um estereotipo que nos foi colocado, ok? Portanto, a paz não tem cor, ok? A paz não tem cor. E alguém disse assim, a paz é branca, e branco é ligado aqui, dá para perceber? Portanto, e o diabo é preto, isso aqui. Portanto, também, mas aqui um figure out, de formas a tentarmos mudar também aqui algumas formas de olharmos para questões que nos assolam desde que nós nascemos. Atenção, a cor da paz não é branca, a paz não tem cor, e se nós quisermos dar cor à paz, que seja preta, ok? Porque essa merda de colocar a cor da paz branca estão a desmentir, camarada.
Por isso é que dizem que preto, negro igual a tristeza. Vida branca agora é vida triste. Vida boa agora é vida negra. Vida negra agora é coisa boa. Vamos aqui tentar mudar aqui os paradigmas, está bem? Ponto. Conclusão. Qual seria a solução? Agora que o general Camorteiro morreu, a história não foi recontada. Qual é a solução, Joaquim Cano, para que não possamos perder completamente o nosso acabouço histórico? Perdemos um cérebro, meu. Perdemos um cérebro, meu. É insubstituível, tá vendo? Não tem mais alguém que viveu o que ele viveu. Ok? Mesmo que mais alguém queira contar, ele era o general na UNITA, ele que assinou o acordo de paz, ele que disse assim, ok, vou assinar, ele que pegou na caneta, ele que estudou história, ele que estava a estudar sobre a história de Angola. Portanto, ele viveu, é uma figura singular sobre a história de Angola. Portanto, Angola perde, e isso é um grande problema para aquele país que quer ser uma biblioteca viva para a África. Portugal, por exemplo, hoje vende cultura, vende turismo, porque tem um acabouço histórico muito forte. Ponto. E as ruas europeias... Eu até fiz um documentário quando fui para Mônaco. Aqui no meu canal do YouTube tem um documentário que eu gravei em Mônaco, onde eu mostro a quantidade... Gravei em Mônaco e em Nice, em França. Onde eu mostro a quantidade de estátuas, de figuras, de pessoas, né, que eram europeias, que fizeram parte da história da Europa, que estão expostas de forma de estátuas em todos os cantos. Portanto, era importante pessoas como General Camorteiro, José dos Santos e todas as outras figuras que fazem parte da cultura da história de Angola serem representados em monumentos eternos, estátuas de bronze, estátuas de cimento, para que a história de Angola seja narrada assim, ao vivo. Até porque é muito mais fácil aprender quando tu olhas para uma estátua, quando tu olhas para uma imagem e dizes assim, isso aqui foi fundado, isso aqui era o fulano de tal. É muito mais fácil aprender por meio de imagens do que nos mandarem ler todos os livros. Tá? Okay? Ou seja, uma das formas também de facilitar a aprendizagem da história de Angola nas crianças, nos jovens, é construirmos monumentos, estátuas em todos os cantos de Angola. Aliás, e para além, não só irá contribuir para o nosso know-how, também irá contribuir para as receitas dos municípios, das províncias, porque favorece o turismo. O turismo põe dinheiro no cofre do Estado. Aliás, o cofre do Estado angolano precisa de dinheiro que não venha do petróleo. Ponto. Solução para este problema daqui da morte do general Camorteiro, de forma a que quer dizer, vai se repetir, né? Porque nós temos tantos nacionalistas que ainda vivem que estão mesmo descansados, não estão a escrever nada, não estão a escrever bibliografias, estão mesmo descansados. E também ninguém lhes está a obrigar. Isso até devia ser obrigação deles. Né? Ou deviam ser pagos, pelo menos, para escrever. Ou seja, dizer assim para camarada, vocês já trabalharam muito, agora ficam descansados, está aqui. Sós pagos para escrever a história de Angola. Vamos gerar como ter uma pessoa que pelo menos o governo de Angola devia dizer assim, pá, camarada aí, você trabalhou muito, agora não fica aí, durante um ano vamos te pagar X para escrever a história de Angola. Isso aqui não aconteceu com o general Camorteiro, mas pode acontecer com outras figuras nacionalistas de Angola que ainda estão vivos. Tanto que lutaram pelo lado da UNITA, do MPLA e aqueles também que lutaram pela independência de Angola que ainda estão vivos. Mesmo que sejam aqueles que sejam anónimos, também claramente devem ser pagos para escreverem, financiados, porque também a escrita de um livro requer muito financiamento, ok? Para concluir, era importante que historiadores, que o governo de Angola fosse ter com a família do general Camorteiro daqui a um mês, quando a poeira baixar. Vamos a perguntar se existem alguns manuscritos, pedir os manuscritos, e com esses manuscritos podemos reescrever a história de Angola. Estes manuscritos podem ser comprados, podem ser adquiridos por empréstimos, de forma a que a família também ganhe algum profit por meio desse escrito. Né? E o mesmo também devia acontecer com a família do presidente José dos Santos, que penso eu ter deixado muitos manuscritos. E o mesmo pode acontecer com aqueles que ainda estão vivos, de ir para lá pedir os manuscritos, ou então pagá-los, financiá-los para escreverem o que sabem, o que viveram, o que sentiram sobre a história de Angola. Porque a nossa história ainda é criança, tem menos de 50 anos e precisa ser muito bem contada. Senão, se nós permitirmos que esses cotas todos vão basando sem contarem isso, amanhã seremos uma nação com história órfã, um país sem história. Um país sem história é um país sem futuro, porque o futuro desenha-se, perspectiva-se com base ao passado, aos erros do presente, e assim desenha-se um futuro melhor para o país. Faz um like nesse vídeo, subscreva no canal, partilhe por favor essa matéria para que chegue a mais cérebros angolanos, africanos em particular. Estamos juntos. Quero contar contigo na próxima live. Obrigado por estar comigo até ao final.